Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula de hoje aqui nós vamos estudar então, dar continuidade aí nos nossos estudos, no capítulo 1 ainda do livro, do Hibbeler, sobre tensão de cisalhamento média e tensão admissiva, tá? Eu preparei esses slides aqui, esse material, com esses dois itens, né? Esses dois tópicos. A gente vai trabalhar um primeiro e depois o outro. A gente vê tensão de cisalhamento, faz alguns exercícios, depois a gente vê tensão admissiva, que é bem tranquilo também. Então vamos lá, né? O que é a tensão de cisalhamento? Até agora, né, nós estudamos a tensão normal média. E o que nós vimos lá que era uma tensão normal média? Era a tensão que atuava em uma determinada seção, dividido então pelaquela área de atuação. Então a gente viu lá que a tensão normal dada por sigma era a nossa força normal, dividido pela área da seção. Isso aqui é o que nós vimos lá anteriormente, ok? Agora, então nós tínhamos, por exemplo, lá um elemento, né, uma barrinha, né, um corpo qualquer. Esse corpo eu aplicava uma carga nele, né, uma força F, e essa seção aqui tinha uma determinada área, ok? E aí eu calculava então com base em esforço normal, muito comum em treliças, né? Em cabos, a gente viu alguma série de exercícios nesse sentido. E aqui agora, como que vai funcionar isso então, né? Por que não está querendo funcionar isso aqui hoje? Agora aqui a gente vai para o conceito, é basicamente a mesma coisa, só que eu vou estar trabalhando com tensão cisalhante. Lembram lá quando nós estávamos estudando, pegava um elemento infinitesimal, né, um cubinho bem pequenininho de um negócio maior, de um elemento maior, né? Se eu tinha lá um sólido, né, um sólido desse jeito, a gente tirava aqui um cubinho aqui dele para cá e a gente tinha então aquele cubinho, né, um cubinho mais ou menos assim do nosso sólido, um cubinho infinitesimal, nós tínhamos aqui atuando as tensões normais saindo do plano aqui, né? Nós tínhamos os eixos, né? Então tinha tensão normal aqui. Eu poderia ter tensão normal atuando aqui nesse plano, tensão normal atuando aqui, tá? Saindo para fora do plano. E nós tínhamos as tensões de cisalhamento, que elas atuam então no na superfície, no próprio plano aqui, né? A gente tinha esses esforços que atuavam aqui no próprio plano. Lembram disso? Quando a gente estava explicando da onde surgiam esses conceitos de tensão. Então aqui, ó, tal, tá? Que era tensão de cisalhamento. Aqui vai ser basicamente a mesma coisa, então nós vamos trabalhar com esses conceitos, tá? Com a tensão de cisalhamento média, ela vai ser então o meu esforço cortante, não o meu esforço normal, mas o meu esforço cortante dividido pela área da minha seção. De que forma? Imagina que eu tenho aqui essa peça, né? Ela está apoiada aqui por esse bloquinho B e apoiada aqui por esse bloquinho D. E aqui a gente está colocando uma força. Esse esforço que a gente tem aqui, ele tende aqui, ó, nessa região, gerar o que a gente já conhece, a tela da mecânica, né, da isostática, né? O esforço de tentar fazer esse movimento aqui de deslizamento, como se fosse um corte, tá vendo aqui, ó, nessa região aqui, tá? Esse movimento é o esforço cortante. E a tensão que atua, se a gente pegar esse pedacinho aqui, ó, se a gente pegar esse pedacinho aqui, né, que foi cortado por essa força, e trazer ele para cá, ó, olha só, a gente tem a nossa força F atuando, a força externa, e dentro nós temos o nosso esforço solicitante interno, que a gente já sabe como que calcula isso aqui, né? Que é o esforço cortante, tá? Que é o esforço cortante. Porém, por a gente estar trabalhando com conceitos de tensão, tensão é um esforço que é um esforço interno dividido por uma área. Então é como se esse meu esforço cortante aqui, ó, esse aqui, que é uma resultante, na verdade ele fosse composto por diversos esforcinhos atuando ao longo dessa área de superfície aqui, ó, onde foi realizado o corte. Então perceba que eu tenho aqui uma série de esforcinhos, né, distribuídos nessa área, que vai ser então esse esforço cortante. Então a tensão de cisalhamento que é dado por essa letrinha aqui, tal,
ela é o meu esforço solicitante interno, esforço cortante, dividido pela área a qual ele vai estar atuando aqui, tá? Então, muito simples, bem tranquilo. E aí, nesse caso aqui, nós temos dois tipos de cisalhamento que nós podemos encontrar, tá? O primeiro deles é um cisalhamento simples. Isso aqui, ó, é muito importante para a gente, principalmente quando a gente for estudar metálicas, né? Que as ligações são parafusadas, né? Isso aqui volta muito. O que é uma tensão de cisalhamento simples? Imagina que a gente tem aqui, ó, vamos pensar nesse caso de cá primeiro. Essa madeira, ela está colada aqui, ó. Eu tenho uma madeira, né? Uma tábua, por exemplo, e ela está colada aqui nessa outra superfície, tá? Nessa regiãozinha aqui. Percebam que no cisalhamento simples, nesse caso aqui, eu tenho uma única área de contato que é essa aqui. E as forças de aderência, quando eu aplico uma força para cá e outra para cá, né, para provocar esse deslizamento na minha peça, né, o que vai estar resistindo? É essa área de cola aqui, ó. É essa área aqui, tá? Então, na tensão de cisalhamento simples, eu tenho uma única área para eu poder combater os meus esforços, tá? Então, a tensão de cisalhamento, ela simples, ela ocorre quando existe apenas uma área de contato entre as superfícies. Uma única força de cisalhamento simples, tá? Então, olha só, eu tenho uma força externa que vai me gerar um esforço solicitante interno aqui, que ele é um único esforço, porque eu tenho uma única área de contato, tá? Uma única área de contato. Pensem aqui no caso do parafuso, né? Vamos pensar aqui no parafuso, ó. Eu vou desenhar aqui, eu tenho essa chapa, né? Eu vou ter essa chapa. Eu vou ter uma outra chapa aqui embaixo, que eu vou botar de outra cor. Então, eu vou ter uma outra chapa aqui por debaixo. Estou vendo isso aqui uma vista lateral, né? Eu tenho aqui, então, o nosso parafuso. O nosso parafuso, ele vai estar passando por aqui, ó. Ok? Então, ele está aqui, passando aqui, aqui por dentro. Certo? E aí, olha só. Nesse caso aqui com esse parafuso, o que vai resistir quando eu fizer, quando eu tentar arrancar esse parafuso daqui? Vai ser a região do parafuso aqui, por exemplo, ó, essa... Deixa eu pegar uma outra cor. Vai ser... Vou pegar esse roxo aqui. Não, esse roxo está muito parecido com o azul. Laranja. Vai ser essa regiãozinha aqui, ó. Essa regiãozinha aqui capaz de resistir. Então, se a gente analisar o nosso parafuso aqui de uma certa perspectiva, né? Tentar fazer esse parafuso aqui. E em corte, né? Porque, ó, o que aconteceu com esse parafuso? Ele está sendo cortado em uma única região. Ele vai ter que resistir aqui, essa áreazinha resistir ao esforço. Por isso que a gente chama de tensão de cisalhamento simples, tá? Então, eu tenho uma única área. Eu tenho uma força atuando, né? Vou ter um esforço interno. E eu tenho uma força atuando e uma única área vai ser responsável por resistir a esses esforços. Tensão de cisalhamento simples. E a dupla? Ah, quando se fala em dupla, se na simples a gente tem uma única área, na dupla a ideia que a gente tem é que nós passamos a ter duas áreas, né? Então, olha só, enquanto aqui ó, eu tenho a força externa e eu tenho aqui o meu esforço cortante para o outro lado, na dupla vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos ter, então, duas superfícies justapostas, ou seja, duas áreas de contato. Olha só, vamos voltar aqui para o caso da madeira de novo, né? Eu tenho uma força aplicada para cá, e aqui, ó, essa força ela vai distribuir. Vai metade aqui, ó, metadezinha para essa e metadezinha para essa outra aqui. Por quê? Porque eu tenho, além de ter essa área de contato aqui que eu teria aqui por cima, essa parte de baixo aqui também resiste. Perceba, ó, que eu tenho duas áreas de contato. Tenho essa e tenho essa aqui de baixo, ó. Eu tenho duas áreas de contato aqui nesse caso. Ou seja, eu posso ou trabalhar com a peça menor para resistir, ou eu vou ter que aplicar o dobro da força para poder conseguir arrancar isso daqui, né? Aqui no caso do parafuso, ó, percebam que o meu parafuso ele vai estar transpassando aqui e eu vou ter meu parafuso sendo cortado por duas partes. Vamos desenhar aqui de novo a partezinha do parafuso. Então, olha só, eu tenho aqui uma placa, eu vou ter outra chapa aqui por debaixo, e eu vou ter uma chapa aqui no meio. Olha.
certo? E vamos ter o nosso parafuso ali, tá? Fica mais claro aqui. O parafuso ele continua aqui, tá? Ele desce aqui, né? Parafuso feio, hein? Ok? Então aqui está o nosso parafuso. E aí, ó, observem agora que nesse parafuso, quando eu tenho uma força para cá e aqui essa força vai, né, um esforço de reação para cá duas vezes. Então a tensão de selhamento que vai atuar nesse parafuso, ele vai ter, esse nosso parafuso agora, ele tem duas áreas de contato para poder resistir. A gente tem essa área aqui nessa região e essa área aqui nessa região, diferentemente do anterior, que eu só tinha uma região aqui, ó, para ele cisalhar. Então, esse meu parafuso tem duas áreas contribuindo para ele poder resistir. Então, ele consegue resistir mais, ou eu posso trabalhar com um parafuso com um diâmetro menor, por exemplo, né? O que acontece com esse parafuso, então, né, é que a gente vai ter ele aqui, ó. Eu vou ter, primeiramente, uma areazinha aqui para resistir, né? Aqui, ó, meu parafuso, ó, quando ele é cortado pelas chapas, eu tenho agora, e aqui continua ele, né? Eu tenho agora essa região aqui para resistir e essa regiãozinha aqui de baixo, tá? Então eu tenho duas áreas resistindo. Então essa é a diferença do cisalhamento simples para o cisalhamento duplo. Então, nesse caso aqui, ó, a nossa tensão média, nossa tensão de cisalhamento média, ela é o esforço cortante que atua dividido por duas vezes a área, tá? Então, se eu aumento a área, eu diminuo a tensão atuante. Olha só que coisa legal, muito importante isso aqui. Se eu aumento a área, de contato, tá? Se eu tenho duas vezes a mesma área, eu diminuo a tensão atuante. Então, se eu tiver uma mesma força aqui, por exemplo, de 10 atuando, e aqui, vamos voltar aqui no nosso slide, aqui 10 também, mas aqui, ó, eu só tenho uma região colada, a minha tensão de cisalhamento, nesse caso aqui, ela vai ser muito maior, porque aqui, ó, para o cisalhamento simples, a tensão ele é o cortante dividido pela área, tá? Nesse caso aqui, então, nós temos duas áreas atuando, então eu vou ter uma tensão de cisalhamento menor. Muito importante esses conceitos, ok? Beleza. Então, sobre tensão de cisalhamento é isso, a parte teórica que a gente precisa saber. A tensão de cisalhamento ela vai se dar com base no esforço solicitante interno, que é o esforço cortante, e as tensões vai ser a distribuição daquele esforço ali naquela área. Então, eu vou pegar o meu esforço solicitante interno, esforço cortante, e dividir por uma área, ok? Esse é o conceito básico de tensão de cisalhamento. E aí, nos próximos vídeos agora, a gente vai fazer alguns exercícios para a gente poder fixar aí. Beleza? Então, a gente se encontra aí nos próximos exercícios.